Quem não tem um rio Jordão para passar? Quem não tem uma terra prometida para conquistar? O rio Jordão representa todas as dificuldades que enfrentamos e vamos enfrentar para conquistar a nossa terra prometida. Só que a nossa terra prometida, ela não é um pedaço de terra na área mais nobre de Campo Grande. Não. A nossa terra prometida é o céu. A nossa terra prometida é a eternidade. Mas como a eternidade é o mais importante, ninguém pode se enganar, se iludir, pensando que vai ser fácil. Ninguém pode pensar que vai conquistar a sua terra prometida, que é o céu, da mesma forma que teve outras conquistas nessa vida. Por exemplo, quantas pessoas que conquistaram a cura, conquistaram a bênção familiar, conquistaram até a prosperidade. Mas essas conquistas, na realidade, são insignificantes, minúsculas, diante do céu, diante da eternidade. Então, para conquistarmos a vida eterna, teremos que passar pelo rio Jordão, passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas perseguições, e isso desperta em nós uma preocupação. Nós nos preocupamos com isso, mas nós nos preocupamos em relação ao Senhor, em relação à senhora, porque em alguns casos, a pessoa não tem ânimo, não tem disposição, nem sequer para enfrentar as suas lutas e dificuldades por aquilo que ela vê. Ela vê a família mal, ela vê a saúde que está mal, ela vê o seu casamento mal, os seus filhos problemáticos, e de repente, ainda vendo isso, ela não se desperta, não se levanta para lutar e vencer por aquilo que ela vê. Imagine pela eternidade que ela não vê. Imagine pelo reino dos céus que ela não vê. Então, nós estamos caminhando em direção à nossa terra prometida. E vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades, teremos que ultrapassar limites, superar barreiras, a exemplo de Josué, porque Josué, ele teria que chegar na terra prometida, mas para isso, pela frente, havia um rio Jordão, havia pela frente 7 nações inimigas. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é isso? Enfrentar o rio Jordão, atravessar o rio Jordão com crianças que acabaram de nascer e anciões que estavam para morrer, com os animais, milhões de pessoas. Sabe lá o que é isso? A dificuldade que seria, e além do mais, ter que desapossar 7 nações que estavam ali, tomando conta, habitando naquela terra que Deus havia prometido. Então, qual foi a direção dada por Deus? Deus, ele deu uma direção, Deus, ele deu uma ordem, e Josué disse para o povo, Josué capítulo 3,
do 5 ao 7, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ou seja, a direção, ela foi a santificação. A palavra diz que sem a santificação é impossível ver a Deus. A santificação, que é a separação do mundo, a separação de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, ela nos dá condições de vermos a Deus, mas não apenas de vermos a Deus. A santificação, a separação nos une a Deus, nos une a Deus. Pense, por favor, qual o obstáculo, por maior que seja, qual a dificuldade, por maior que seja, qual o problema, por maior que seja, que uma vez o Senhor unido a Deus, a senhora unida a Deus, poderá prevalecer contra a sua vida. Pode prevalecer uma vez que você esteja sozinho, aí sim, mas unido a Deus, isso é impossível. Então, por isso que a direção dada, o conselho dado, foi: santificai-vos. E a santificação é a separação, é a pessoa que se separa, ela vive no mundo que é sujo, mas ela se mantém limpa. Ela vive no mundo que é impuro, mas ela se mantém pura. Ela vive no mundo que o pecado domina. Ela vive no mundo dominado pelo pecado, mas ela domina o pecado. Então essa pessoa, ela vive a santificação, ela vive separada, ela se santifica do lado de dentro, e essa santificação do lado de dentro se estende ao lado de fora. Como que ela se santifica do lado de dentro? Através dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração. Ela tem o cuidado de se preocupar com aquilo que ela pensa. E isso é fácil, porque o diabo, se o diabo falou com o Senhor Jesus, ele fala com qualquer pessoa nos dias de hoje, através de sugestões, através de pensamentos. Mas da mesma forma que diante de uma televisão, nós podemos mudar o canal que tem uma programação que não nos agrada, nós podemos imediatamente mudar também os nossos pensamentos. Se o pensamento que eu estou tendo é um pensamento da terra, é um pensamento do mundo, eu posso imediatamente mudar por um pensamento do céu, por um pensamento divino. Então, através dos meus pensamentos, eu posso me santificar, através do que eu ouço. Nunca esqueça que quem fala planta, e quem ouve colhe. Se quem fala planta, e quem ouve colhe, então eu não posso dar ouvidos a toda palavra, eu não posso dar ouvidos. E o critério, entenda por gentileza, o critério não é, então eu vou dar ouvidos
àqueles que são da fé. Não, esse não é o critério. O critério é saber qual é a fonte da palavra, porque aparentemente Pedro era da fé, mas ainda sendo da fé, a sua boca, ela foi usada pelo diabo. O Senhor Jesus, quando ouviu, imediatamente repreendeu aquela palavra, imediatamente repreendeu o diabo. Então é necessário que haja uma preocupação com a palavra que nós estamos ouvindo. Se a palavra é de Deus, então podemos permitir que essa palavra entre nós. Se não é, nós devemos repreender. É uma maneira de vivermos a santificação. Pensamentos, ouvidos, olhos. Se os olhos são bons, todo o corpo será luminoso, todo o corpo estará em luz. Então, os meus olhos devem ser bons. Você, quando olha para uma pessoa, qual o olhar que você tem em relação a essa pessoa? Você tem bons olhos ou maus olhos? Mas bispo, fulano, beltrano, fez isso, fez aquilo. Então não olhe para a parte negativa, olhe para a parte positiva, para o lado bom, porque todo mundo tem um lado bom, e isso nos faz com que venhamos manter os bons olhos, o coração. A santificação tem a ver também com o coração, o que tem estado guardado dentro do seu coração. Romanos fala dos segredos guardados no coração. Quais os segredos que estão sendo guardados no seu coração? São segredos que você diz: bispo, os meus segredos guardados no meu coração, se desejar, pode colocar nesse telão aqui os meus segredos, porque eu não tenho nada para esconder para ninguém. Ou será que são segredos que você esconde de tudo e todos, menos de Deus? Então a pessoa que vive a santificação, pela qual fará com que ela veja a Deus e se una a Deus, ela vive separada. A santificação nos faz viver separados. Então Deus falou da santificação para Josué. Josué disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Primeiro é a santificação e depois as maravilhas. E falou Josué aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. A arca estava na frente, mas não adiantaria a arca se aqueles que estavam depois da arca estavam no pecado. É o que você deve estar acompanhando na novela Reis, os filhos de Eli, que até levavam a arca, mas estavam em pecado da prostituição, do adultério, do roubo. Ou seja, o pecado impede que a pessoa viva a santificação. O pecado tem que ser eliminado. Hoje nós somos essa arca.
A arca hoje somos nós. A arca no passado representava a presença de Deus. Hoje o Espírito Santo quer que sejamos a arca para que Ele esteja em nós. E estando em nós, ainda que haja um rio Jordão, nós vamos ultrapassar. Estando em nós, ainda que hajam reinos inimigos, lutas, problemas, dificuldades, nós iremos superar e chegaremos à terra prometida, que é o reino dos céus. Mas você tem que ser uma arca. Você tem que ser uma arca para que a presença dele esteja dentro de você. É isso que faz a diferença. O que faz a diferença não são os milagres, as bênçãos que recebemos do lado de fora, mas o que faz a diferença é quando Deus entra na vida de uma pessoa. Mas como que Ele vai entrar sem que haja santificação? Deus é puro, e como que Ele vai habitar numa arca que é impura? Deus é limpo, como que Ele vai habitar numa arca que está suja? Deus, Ele é santo, como Ele vai habitar numa vida que habita o pecado? Como? Isso é impossível. Então, para que o povo de Israel pudesse passar pelo rio Jordão, para que o povo de Israel pudesse vencer os inimigos, que não eram poucos, para que o povo de Israel chegasse à terra prometida, havia a necessidade da santificação. E hoje não é diferente. Aonde o Senhor quer chegar, aonde a senhora quer chegar, bispo, o meu objetivo é menor. Eu quero chegar a uma vida próspera. Eu quero chegar à minha cura. Eu quero chegar a uma vida sentimental feliz. Realmente o seu objetivo, ele é bem pequeno. Mas aqueles que querem a eternidade, o reino dos céus, que é a nossa terra prometida, não há outra alternativa. É necessário que você venha se separar. Você tem que se separar de tudo e de todos que não têm essa visão.